Bom dia a todos. São 10 horas, vamos começar aí o nosso webinar, tá bom? Meu nome é Alexandre Torres, está comigo o Edson Galdino, tá bom? Nós somos a GL Solutions, nossa empresa especializada no desenvolvimento aí de software na plataforma GeneXus há vários anos, tá bem? E nos últimos 5 anos, nós temos nos dedicado, nos especializado aí em soluções, implementação de projetos com o GeneXus, né? Voltados aí a integrar essas soluções integradas aí com o SAP ERP, tá bom? A GL Solutions é uma empresa de Solution Partner Gold aí da GeneXus, tá bom? E a gente tem uma equipe aí com bastante experiência aí em projetos para apoiá-los aí no que vocês precisarem, tá bem? O objetivo aí de hoje, a gente vai apresentar para vocês o potencial aí do GeneXus para desenvolver aí soluções web e mobile, tá bom? Nós vamos mostrar para vocês aí uma aplicação prática desenvolvida para esses ambientes, tá bom? Focado em clientes que possuem o SAP ERP aí nas suas várias versões, a gente vai explicar um pouquinho aí para frente, tá? Bom, antes de mais nada, a gente vai rapidamente contextualizar e explicar um pouquinho, falar o que é o GeneXus, tá bom? Então, o GeneXus é uma plataforma de desenvolvimento de software, para quem não conhece, né? Que desde os princípios ela usa aí inteligência artificial para, de forma automática, criar e manter as aplicações, né, que as empresas precisam, tá bem? Hoje em dia é conhecida como uma ferramenta low-code, né? O conceito que o mercado tem aplicado, tá bom? Então, um conceito muito forte aí de automação, tá bom? Sim, facilitar o desenvolvimento aí de software, facilitar a vida de quem desenvolve, né? Basicamente, ele tem um conceito que tudo aquilo que você conhece da sua aplicação, da necessidade aí que você precisa das suas aplicações, você vai trabalhando na plataforma do GeneXus e tudo isso vai sendo armazenado para ele numa base de conhecimento, tá bom? E a partir dessa base de conhecimento, você pode selecionar um dos N geradores que ele trabalha, né? Um ou mais geradores que ele trabalha, que ele atende, tá bom? E esse gerador automaticamente vai pegar todo o conhecimento que ele tem nessa base e gerar a sua aplicação, tá? Estamos falando aí de bancos de dados e estamos falando de aplicação, tá? Das telas, dos programas, das integrações, ok? Pensando neste conceito, ao longo do tempo, tá? O GeneXus foi criando novos geradores, ok? Então, um conceito muito forte que a gente tem no GeneXus, que eu gosto muito de comentar, é que, assim, a partir dessa base de conhecimento, a pessoa pode ter criado uma aplicação lá atrás, tá bom? E a tecnologia foi evoluindo, o GeneXus foi criando novos geradores, e essa tua mesma aplicação tem o ciclo de vida dela mais esticado, tá? Você garante o teu investimento, tá bom? Precisando de baixíssimo customização para você trazer as tuas aplicações para essas novas linguagens, ok? Obviamente, lá atrás a gente tinha um ambiente texto, né? Depois a gente veio para o ambiente Windows, depois a gente veio para o ambiente web, tá bom? Então, naturalmente, algumas questões de tela você precisa trabalhar, recursos novos, né? Vão surgindo nas tecnologias, mas o core do seu negócio, da sua aplicação, está sempre mantido, e isso você não precisa reescrever, tá bem? O GeneXus está trabalhando em 2 novos geradores aí para um futuro próximo, tá bom? E a partir de 2014, a gente tem um passo importante do GeneXus, tá? O GeneXus começa a desenvolver aí uma série de recursos para facilitar
a criação e integração aí de aplicações conectadas aos ERPs da SAP, tá bom? Então, a gente está falando das várias versões aí do SAP, tá bom? E até do SAP Business, a versão do Business One, tá? Então, de forma macro, quais são esses recursos? O GeneXus criou um conector, tá bom? Homologado pela SAP, tá bom? A gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente aí para vocês, tá? Que te permite, então, acessar objetos de negócio, tanto as versões do SAP ECC, S/4HANA, tá bom? Como também um conector OData para quem tem a solução do SAP Business One, tá bem? Como eu comentei, o GeneXus gera linguagem, né? E gera banco de dados de forma automática, né? Cria e mantém isso, tá bom? Então, o GeneXus passou a gerar as aplicações, permitindo gerar as aplicações também com banco de dados HANA, tá bom? HANA-DB, tá bem? Então, agora você pode ter uma aplicação Java, por exemplo, com um banco de dados HANA, tá? Ele criou também para a gente um pattern, um template aí do SAP Fiori, para fazer com que as aplicações desenvolvidas possam ter um visual e uma usabilidade muito próximas do SAP Fiori, tá bem? Então, o usuário vai ter uma experiência melhor, né? Se ele já é um usuário SAP que usa os recursos do SAP Fiori, ele vai ter uma experiência muito próxima, muito parecida, tá? E também tem um facilitador que é para quem utilizar a solução na nuvem da SAP, no SAP Cloud Platform, ele tem todo um processo de deploy automático, tá? Então, o GeneXus foi criando novos recursos, foi homologando essas questões todas com SAP e trazendo, então, essas facilidades para quem desenvolve com GeneXus, tá bem? De forma macro, o que a gente está dizendo que a gente ganha de potencialidade com tudo isso, tá? Hoje, para quem tem uma aplicação GeneXus ou para quem vai construir uma aplicação GeneXus, seja ela web, mobile, tá bom? Você pode criar essa tua aplicação com um layout próprio seu, ou você pode aplicar aí o layout aí do SAP Fiori, tá bem? Ela pode estar conectada ou não a alguma dessas versões aí do SAP, tá bom? Essa setinha aqui que a gente está fazendo indica, né, que essa versão do SAP ECC ela está sendo descontinuada nos próximos anos, tá bom? Essa é a versão nova e um movimento grande aí que a gente deve observar aí nos próximos anos de migração para essa plataforma, tá? Mas tudo isso pode estar rodando no ambiente local, pode estar rodando em várias nuvens, tá? Pode estar rodando isso na nuvem da SAP, tá? Sejam os ambientes onde existem o SAP hospedado, ou seja, né? Onde está a sua aplicação, tá bom? Então, isso aqui cria um potencial bem interessante aí para quem desenvolve com GeneXus, tá? Estamos falando de aplicação web e mobile, que pode ter aplicação com soluções aí de IoT, de inteligência artificial, de chatbot, toda a parte da esteirinha aí de build e deploy. O GeneXus vem trabalhando muito forte para facilitar, né, todo esse processo. Já tem uma ferramenta bastante robusta aí de workflow para complementar a sua aplicação, facilitar a sua aplicação, parte de controle de acesso, controle de bases de conhecimento e por aí vai, tá? Então, a suíte é bastante robusta, né? Assim, o pessoal do GeneXus vem trabalhando muito aí nos últimos anos, né, para facilitar bastante aí o trabalho aí de quem desenvolve, tá bem? Então, conceitualmente, o que é o GeneXus for SAP? O GeneXus for SAP é o mesmo GeneXus, tá bom? Você não perde aí nenhum recurso, funcionalidade que tem nele, tá? Então, mas ele é um pacotinho pensado para quem vai desenvolver soluções, né? Sejam clientes ou fornecedores para clientes que possuem o SAP ERP, tá? Então, a gente está falando da IDE do GeneXus. Esse pacote vem junto o gerador Java. Ambiente o ambiente da nuvem da SAP, ele funciona aí sobre linguagem Java, né? Assim, ambiente Java.
Gerador mobile para Android e iOS, tá bom? Os conectores para os ambientes SAP, o pattern do SAP Fiori, a possibilidade, então, de geração da aplicação para banco de dados HANA e o deploy automático, tá? Nesse pacotinho, tá bom? Tá encapsulado aí para uma oferta aí para o mundo SAP, tá bem? Então, a gente está falando basicamente que você pode, com essa versão do GeneXus, criar suas aplicações, como eu comentei, web mobile, com todos os recursos de responsividade, todos os recursos de deploy disso, seja num ambiente seu próprio ou seja na nuvem. Parte toda, como eu comentei, então, de mobile, Android e iOS. Java, tá bom? Linguagem Java, esse é o gerador GeneXus que vem nessa versão, tá bom? Nesse pacote não vem os geradores para o ambiente .NET e Angular e nem a geração para os demais bancos de dados que o GeneXus atende, mas é possível adquirir isso num pacotinho aí separado, tá? Então, a possibilidade de geração da tua aplicação com o banco de dados HANA e o pattern do Fiori, tá bem? Para quem já é cliente GeneXus, tá bom? E precisa só complementar com essas questões de banco de dados HANA, pattern de Fiori. Então, existe um pacotinho separado, tá bom? Que complementa aí a sua versão, tá? Então, nossa proposta, o que é? É com que os clientes, né, adotem aí a solução do GeneXus for SAP para construir aí as suas aplicações para o ambiente, para o ecossistema da SAP, tá bom? Com isso, vocês vão conseguir atender aí de uma maneira mais simples, mais rápido, com melhor custo, tá bom? Os projetos que vocês precisam implementar, tá ok? Falar rapidamente para quem não conhece, GeneXus é um fornecedor global aí de software, né? Tem presença aí acho que já deve estar batendo quase 60 países, né? Todo ano a gente vem crescendo aí e expandindo a presença do GeneXus no mundo, tá bom? Ele tem alguns escritórios próprios, né? Em alguns países, tá bom? Uruguai, que é a sede, né? Brasil, México, Estados Unidos e Japão, tá bom? Vários clientes, esse número também com certeza já está bem maior, como empresas finais. Clientes finais GeneXus, mas, na verdade, se você pensar em soluções GeneXus em clientes no mundo inteiro, o número é realmente muito maior que isso, né? Às vezes você tem casas de software que criam soluções e essas soluções estão em centenas aí de empresas rodando, tá? Aqui a gente está falando só de clientes que geram aí soluções com GeneXus, tá bem? Temos distribuidores aí ao redor do mundo, tá bom? E o GeneXus é uma solução que já vem aí há mais de 30 anos, né, trabalhando na transformação digital, né, assim, assuntos aí que a gente vem ouvindo mais recentemente, mas o GeneXus já tem uma história bem longa, bem consolidada nesse sentido, tá bom? Tem uma presença muito forte aí com os seus Solution Partners, tá bom? Como eu comentei, a GL é um Solution Partner Gold aí do GeneXus, tá bom? Você tem parceiros aí para a parte de treinamento, para a parte de soluções, parceiros distribuidores, né? Parte para venda de licença de produtos, e parceiros que, na verdade, são parceiros de plataforma que criam, estendem aí funcionalidades do GeneXus, tá? Como os patterns, tá? E outras funcionalidades, tá bem? Aqui alguns clientes GeneXus no mundo, tá? Vou dar uma referênciazinha aí de clientes GeneXus, tá bem? GeneXus 2017 entrou para o quadrante do Gartner, tá? Para plataformas de software, tá bom? Tá? Então, o GeneXus aqui presente aí no Gartner, tá bom? Um trabalho bastante intenso aí da equipe do GeneXus no Uruguai, né? Potencializando aí a ferramenta aí para tá no Gartner, tá bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma demonstração prática, tá bom? Vou passar a palavra para o Edson.
O Edson vai apresentar aí essa parte prática. A gente tem uma aplicação, a gente vai mostrar ela inicialmente rodando, tá bem? E depois, na sequência, a gente vai voltar para a ideia de GeneXus, para o ambiente de desenvolvimento de GeneXus, e rapidamente passar por cada uma dessas funcionalidades que foram apresentadas e mostrar como é relativamente simples aí esse trabalho todo que a gente implementou, tá bem? E aí, eu acho que com isso vocês vão ter uma visão interessante aí do trabalho com a ferramenta, tá bom? E no final, aí a gente volta para fazer um resumo de tudo isso que foi apresentado e aí a gente abre o espaço aí para perguntas, tá bem? Então, eu vou passar a palavra aí para o Edson, tá bom? E o Edson vai dar sequência. Eu só queria comentar que a gente continua aí com questão da pandemia no modelo de home office aqui na GL, tá bom? Eu estou separado aí do Edson, tá bem? Então, só peço uns segundinhos aí para essa transição aí do meu ambiente para o dele, tá? Bom dia. Eu vou iniciar o compartilhamento aqui. Bom, acho que agora todo mundo deve estar já vendo a minha tela, né? Bom, pessoal, a fim de exemplificar isso que o Torres veio falando aí no começo do webinar, a gente fez uma aplicação, então a gente vai mostrar uma aplicação já funcionando e vai passar por algumas funcionalidades e eu vou acabar pontuando alguns itens para que fiquem claro para vocês da amplitude do GeneXus. Então, o que vocês já estão podendo visualizar? Uma aplicação que foi gerada pelo GeneXus utilizando o gerador Java e banco de dados HANA-DB. Então, a gente já tem uma aplicação aqui que já está usando o GeneXus como tecnologia e mais tecnologia de linguagem de programação e banco de dados. A interface visual dessa aplicação ela foi ganha quando a gente aplicou o pattern do Fiori, que traz toda uma identidade visual para que fique muito transparente para o usuário que já usa essas soluções no ambiente SAP, para que ele não tenha diferença, né? Então, o GeneXus, ele consegue... Hoje a gente tem as versões do pattern do Fiori, a versão 2 e a versão 3, e qualquer evolução, à medida que a SAP vai evoluindo, o GeneXus vem sempre paralelamente trabalhando nisso para evoluir, para trazer tudo aquilo que dos padrões que a SAP vem desenvolvendo, trazer para dentro da ferramenta para a gente, né? Então, aqui a gente pode ver o Launchpad com alguns itens que a gente já colocou aqui. Então, eu vou entrar no cadastro de representante aqui. Aqui a gente consegue ver uma lista, um list report, e ao clicar no editar desse list report, eu vejo uma tela de cadastro. Tudo isso que a gente teve, desde a lista de report até a tela de manutenção, foram telas que foram carregadas em função do pattern aplicado. Então, quando entra no vendedor aqui, a gente consegue ver um outro tipo de tela, de template, para trazer uma experiência diferente para o usuário. Então, a gente consegue ver os diferentes tipos de templates que a gente consegue aplicar usando o pattern do GeneXus. Dentro do próprio GeneXus, uma coisa legal que a gente sempre comenta é que ele gera as aplicações e cuida para que ela funcione nos navegadores, para que funcione em todos os navegadores. Uma coisa que é muito importante hoje em dia é que a aplicação funcione em diferentes tamanhos de tela. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente olha para uma funcionalidade que é muito conhecida para quem desenvolve aí, falando, eu tenho meu sistema, ele é responsivo, se eu diminuir a mídia, ele funciona, o GeneXus já trata isso. Então, vou exemplificar aqui, essa tela, conforme eu for diminuindo, vocês vão conseguir perceber que as informações vão mudando, né? Vão por conta da seleção que eu fiz, da configuração que eu fiz, e aí a palavra
que eu acho que é importante lembrar aqui, que é configuração, porque isso é uma questão de parametrização, então a gente consegue fazer de uma forma simples, muito simples, a utilização desses recursos, a configuração, a customização disso. Nessa tela aqui a gente consegue ver alguns links ativos que eles já mostram a tela do usuário para poder fazer a parte da visualização. Eu consigo ver também que o link é habilitado para o endereço, que ele me traz nessa tela o mapa, o endereço daquele cliente que eu tenho. Em relação ao e-mail, ele já abre o cliente de e-mail automaticamente. Então, qualquer cliente de e-mail que você esteja utilizando, ele vai trazer para você de forma automática. Então, são recursos que foram utilizados e acaba acelerando o desenvolvimento por conta do uso desse template aí, e além da experiência e da identidade visual. Uma outra coisa importante referente a essa solução é pensando na parte de integração da SAP. Aqui a gente consegue ver um WebPanel, né, que é um dos objetos lá que são possíveis para se criar dentro do GeneXus. Aqui a gente tem uma lista de materiais que, quando a gente efetuar a pesquisa, ele vai lá no SAP ECC, numa versão, um SAP que a gente tem na nuvem aqui. Então, ele faz a busca dos materiais, consultando o SAP, a BAP do SAP. Então, ele faz o acesso de forma que seja automática, né? Isso a gente vai mostrar alguns objetos que são acessados, então vocês vão perceber que, para quem mexe com GeneXus, isso é natural. Então, uma coisa importante para se lembrar. Saindo dessa aplicação aqui, nós temos uma outra aplicação que foi criada aqui propositalmente sendo feita em .NET, e o que a gente consegue perceber nessa aplicação, que ainda também utiliza o layout do Fiori, é que, assim, ela está diferente. Então, a gente consegue fazer customizações naqueles templates, no pattern, de tudo aquilo que o GeneXus entrega. Então, a gente tem aqui um pouco mais rico a apresentação desse Launchpad, propositalmente para que a gente possa ver evolução, a variação, customizações que estão dentro do próprio GeneXus. Essa aplicação em .NET, ela já faz uso de um banco de dados SQL, então a gente consegue ver já uma outra variação de tecnologias. Então, .NET, o gerador .NET, acessando o banco de dados SQL, e isso eu poderia estar usando qualquer outro banco de dados disponível, que é dentro dos que o GeneXus trabalha. Então, o cadastro de produtos aqui que a gente tem, com a parte de pesquisa, uma tela diferente, um template customizado que a gente gerou propositalmente aqui, para que a gente pudesse mostrar essa evolução. Uma coisa bem interessante que, pensando nessas ferramentas low-code, que o GeneXus, por ser low-code, a gente consegue perceber assim que é possível, de forma simples, criar rotinas, criar automações dentro do seu código de uma maneira bem simples, para que no dia a dia você consiga ter aceleração no seu desenvolvimento. Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que é nessa tela de pedido. A gente consegue ver, eu poderia criar uma automação que trouxesse a data automática, criando regras. Uma vez que a gente aplicou na transação de pedido, no objeto de pedido, o pattern do Fiori, ele já me criou toda essa interface, ele me criou o prompt para fazer a seleção dos clientes aqui. Então, já me traz automaticamente a parte dos produtos. Quando eu seleciono um produto, ele já me traz o preço. O GeneXus está cuidando disso por conta da transação criada. Isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhes mais à frente. À medida que eu seleciono o produto, indico a quantidade, a gente consegue perceber que os valores são calculados automaticamente. Então, isso também foi criado com uma programação muito simples, de forma declarativa. É importante lembrar que o que o GeneXus agiliza, né, no desenvolvimento. Aí pensando ainda nas integrações de GeneXus, o que a gente tem? Essa lista de bancos é uma lista que foi desenvolvida utilizando o protocolo OData do GeneXus, e aqui a gente trouxe a lista de bancos lá da camada do Service Layer do Business One, que a gente tem. A aplicação está
local, e essa parte do Business One está remota na nuvem, então a gente consegue fazer, misturar essas tecnologias e as conexões entre os recursos sem nenhum problema. Aqui o que a gente consegue perceber nesse outro template, um comportamento que é o scroll infinito aqui da lista, né, que não tem paginação. Então, a gente consegue, com isso, ver as diferentes possibilidades que a gente consegue trabalhar com templates, não só pensando na parte visual, mas também na experiência, no comportamento das telas. Uma outra coisa aqui que a gente colocou, esse Star Wars aqui, esse swap, é uma API que está publicada na internet, e essa API, ela é uma API que a gente acessa ela via protocolo REST. Então, aqui a gente consegue mostrar mais um tipo de tecnologia que a gente está usando, colocando dentro da ferramenta. Aqui poderia ser busca de clientes, faturamento, produto. Aqui a gente colocou essa API, que é uma API pública, que a gente costuma utilizar para testar esses tipos de acesso. Então, a gente consegue ver que conseguimos colocar na aplicação uma API, os dados que vêm dessa API, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, colocando dentro dos templates e dentro de todo o ambiente, toda a visão de experiência do usuário que o Fiori nos dá, né? E pensando na aplicação como evolução, além do back-end e do front-end, toda essa parte que o GeneXus cuida, também a gente tem a parte mobile, né? Que, baseado nessa mesma aplicação, a gente gerou o cadastro de cliente e o de produtos para essa versão mobile. Essa versão mobile utiliza o pattern do Fiori também, então toda a parte de identidade visual, os componentes, aqui a customização, as imagens, aqui a gente colocou, é possível fazer essa customização, então colocar imagens específicas que a gente quer. Ao clicar no cliente, a gente consegue ver que ele faz acesso, mostra uma tela de lista baseada mobile, né? Nessa tela de lista, a gente consegue, ao entrar no registro, já ver uma telinha com mais detalhes dos dados. Aqui a gente consegue perceber que eu consigo configurar a tela, né, para produzir que a tela me mostre quais são os pedidos que tem aquele cliente. Da mesma forma que a versão web, eu posso clicar e mostrar o mapa do endereço. Essas funcionalidades são boas a gente mostrar, porque mais para frente a gente consegue apresentar para vocês o que foi necessário para que isso funcionasse. Então, porque a gente está mostrando isso aqui, a ferramenta GeneXus consegue fazer com que a gente tenha uma aceleração. Aqui a parte da edição, quando eu vou fazer a manutenção no cadastro, a gente consegue perceber que eu tenho um controle aqui que me permite tirar foto do mobile, selecionar uma imagem da galeria, né? Então, uma série de funcionalidades que a gente consegue ter da parte do mobile, e esses objetos aqui, eles estão sendo compartilhados, então qualquer alteração que eu faça no mobile, eu estou ligando ele diretamente a essa versão web. Então, por isso é um dos pontos fortes que a gente tem e usa e abusa do GeneXus. Agora, para mostrar um pouquinho o que a gente precisou para fazer essa aplicação, eu vou abrir aqui o GeneXus e colocar na tela para que vocês possam ver. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui, como que a gente chegou nisso. O foco não é mostrar... o foco não é mostrar exatamente como a gente faz no GeneXus, mas principalmente mostrar a parte de conexão e integração, mas acho que é bom a gente mostrar, dar uma ideia de como as coisas acontecem para que vocês possam ver e fixar um pouco mais. Então, essa aqui é a interface do GeneXus, né, onde a gente pode fazer a seleção dos geradores, da base de conhecimento, da base de dados que a gente vai usar na base de conhecimento. Como o Torres comentou, a gente tem o GeneXus como uma base de conhecimento e a gente cria objetos que vão enriquecer nessa base. Objetos esses que o GeneXus tem uma lista vasta, objetos de transação, alguns são bem específicos aqui, conforme você for programando aqui para utilizar nesse subtipo, data selector, imagem, linguagem, que a gente pode fazer com que a aplicação trabalhe num idioma e
eu quiser uma aplicação multi-idioma, é possível também. Objetos de workflow, de report, a parte web. Uma coisa muito legal que o Genex trouxe, a parte de controllers e user control 2.0, a parte de deploy automático, testes, a parte conversacional de chatbots e smart device. Então, por conta da utilização desses objetos, a gente consegue enriquecer a base de conhecimento e aí fazer com que a aplicação acabe pegando forma. Então, o que a gente tem aqui? Exemplo da aplicação da transação de representante. Esse é um tipo de objeto que eu tenho aqui de forma declarativa, que eu vou informando os atributos, os tipos de dados, e para alguns deles, o Genexus tem alguns tipos que são específicos, o que a gente chama de campos semânticos. Então, quando eu estou falando de um campo endereço, um campo e-mail, um campo imagem, quando eu entro no cadastro e aí eu estou no modo de consultas, aquele link para o endereço, a tela que ele abre do mapa, o cliente do e-mail, uma coisa que acho que... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que quando eu estou... A exemplo do cliente web, a exemplo da aplicação mobile. Tanto na aplicação web quanto na aplicação mobile, o componente que ele me permite trazer, selecionar uma URL ou colocar um arquivo para upload, tudo isso foi feito apenas utilizando os campos semânticos, e aí quando o Genexus gera o programa, ele já cria automaticamente essas funcionalidades. Então, isso são coisas que aceleram o dia a dia. No caso do e-mail, imagina a validação do e-mail, você não precisa fazer isso, porque ele já tem a validação aqui, então já vai acontecer de forma automática. Além de criar, declarar essa transação, na parte do pattern, a aplicação do pattern é bem simples, então a gente pode ter alguns patterns aplicados, e eu simplesmente seleciono aqui o pattern, e ele já me cria os objetos. Aqui eu consigo ter uma pré-visualização dos objetos que ele vai criar para que eu possa utilizar. Então, ele já cria os objetos automaticamente, eu posso adicionar objetos, se eu quiser, dessa lista. Aqui vou mostrar uma lista para vocês, que é uma lista bem vasta de templates que ele possui. Então, eu posso utilizar qualquer um desses templates disponíveis aqui do próprio Genexus, e posso também, se eu quiser, customizar um deles, dar um save as, e aí fazer qualquer customização para alguns deles, ou até criar do zero. Então, utilizando o pattern, ele realmente acelera, ele dá uma série de templates que, como eu falei, trazem a identidade visual e também o comportamento, a experiência para o usuário, e a gente pode customizar isso. São coisas bem legais. Uma coisa que, aquilo que eu falei, quando a gente estava falando referente a responsividade, e quando a gente falou que é simplesmente configuração, aqui eu tenho exemplos de que eu indico nas propriedades que, à medida que a tela diminua ou aumente, quais são as propriedades que eu posso visualizar. Então, por meio de configuração, a gente consegue isso. Isso com o Genexus facilita muito. Pensando no SAP, além dessa parte dos objetos Genexus, a gente tem uma parte de integração que o Genexus vem sempre trazendo novos recursos de integração. Então, a gente tem aqui coisas como integração com .NET, com OData, com SAP, uma integração mais recente que o Genexus fez, que é o Sketch, então, a ferramenta que os designers utilizam, e a gente consegue importar para o Genexus o design, e aí só fazer a parte dinâmica, sem que a gente tenha uma preocupação. O desenvolvedor pega o layout do designer e consegue trazer para a aplicação de uma forma simples e fazer utilização no desenvolvimento. Então, o Genexus vem sempre cuidando dessa questão de integrações da própria ferramenta, entre outros recursos. O que acho que o foco, por ser SAP, a gente vai entrar aqui no SAP BAP Import, que vai mostrar uma tela de diálogo. Essa tela de diálogo é a tela de diálogo do acesso ao SAP ECC, que eu estou conectando, né, o nosso SAP. Quando eu entro nela, eu já consigo visualizar. Aqui o BAP Explorer. Então, essa mesma informação que a gente está vendo aqui, toda a lista de BAPs é a que está disponível no SAP. Então, eu consigo ir navegando, e à medida que eu
que eu já tenho informado qual que é a ABAP que eu preciso, onde ela está, então eu chego nela e eu consigo selecionar a ABAP e os métodos específicos para que eu possa olhar, ver se a ABAP realmente é a estrutura que eu estou pesquisando, eu consigo ver a documentação. Assim que ele abrir aqui para a gente essa área da lista de materiais, que é o que está sendo utilizado, que foi utilizado no exemplo, a gente vai conseguir ver a parte da documentação, que o conector acessa o metadado da ABAP, trazendo os dados para que a gente possa visualizar. Então, eu consigo ver a documentação da ABAP. Aqui eu já consigo ver todos os parâmetros que eu passo com os tipos que o SAP tá declarado nesse método de consulta. Nessa parte de info aqui, nessa aba info, eu consigo ter acesso ao que a gente chama de teste runtime, que é poder acessar toda a estrutura. Então aqui eu consigo ver os parâmetros e os tipos, e para dentro de um determinado parâmetro, eu consigo preencher ele para que eu possa, nesse momento que eu estou inspecionando, fazer um teste. Então aqui eu estou preenchendo os parâmetros de consulta, vou dar o confirmar. Quando eu fizer a execução, o retorno disso aqui, dessa ida ao SAP, ele foi no SAP, trouxe dados, dados referente aos dados da ABAP, de toda a lógica, então erros, alertas, ele traz para a gente automaticamente, e aqui eu consigo ver exatamente aquela lista de materiais antes de fazer a importação. Então, para quem desenvolve, que não conhece muito o SAP, que não tem domínio dos objetos, ele recebe a indicação do funcional, da pessoa que tem conhecimento do SAP. Antes de trazer a estrutura para o GeneXus, ele já tem a possibilidade de visualizar e validar isso. Então, isso ajuda no desenvolvimento, e uma vez que a gente importa essa lista, esse método, né, da lista de materiais, o que o conector faz com o GeneXus? Ele põe, então, nessa base de conhecimento, ele cria novos objetos esses que representam tudo aquilo que é necessário para conectar no SAP e fazer a execução da consulta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as variáveis que são utilizadas para consulta aqui, todos os tipos criados, que foram criados automaticamente, uma variável para conexão e gestão do acesso ao SAP. Aqui, por sua vez, o método, né, um objeto que representa o getList com as suas variáveis e os tipos, para a gente poder utilizar. E como foi feito essa parte da lista de materiais? A gente criou um Web Panel, que é um dos objetos que estão disponíveis no GeneXus, e esse objeto é como se fosse uma página em branco. A gente aplicou o pattern também e começou a colocar os objetos aqui nessa árvore. A parte de codificação é uma parte que é bem simples, não é só de forma... Eu não faço declaração só para esses itens, tem uma parte de codificação, mas vamos olhar o quanto de código que a gente tem para poder fazer essa consulta. Então, o que a gente tem? Uma rotina que pega a lista de materiais, depois uma outra rotina, isso a gente separou, né? A organização separou de forma a forma que a gente entende que é a melhor organização. Então, uma rotina específica que cuida da comunicação, pegando os dados de conexão e que está dentro de um arquivo, podia estar dentro do banco de dados, podia estar em qualquer lugar. Se mandou conectar, não tem erro, ele continua, senão ele mostra a mensagem. Aqui, por sua vez, a gente começa a fazer o preenchimento dos dados que foram utilizados na consulta, que serão utilizados na consulta, e aqui, aquele objeto que foi criado pelo conector do GeneXus, a gente tem o getList e todas as variáveis. Uma vez que o processo executa e não tem erro, ele carrega essa variável que está na tela, trazendo assim os dados para que a gente possa ver na tela, conforme a gente viu no exemplo. Então, com pouco código, utilizando o conector de uma forma muito simples, muito natural para quem é GeneXus, porque toda aquela conexão, todos aqueles objetos, tudo aquilo que é específico SAP foi traduzido pelo conector e trazendo isso para dentro da base de conhecimento do GeneXus, tornando isso padrão. Então,
nas transações, quando a gente tem diferentes bancos ou para conexão da SAP, a gente sempre trabalha com objetos GeneXus, simplificando o acesso a tecnologias externas. Também, se a gente olhar na parte do OData, o GeneXus tem, né, uma parte de comunicação, uma parte de comunicação com o OData. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que está lá na outra base de conhecimento. Então, aqui a gente consegue ver, aqui estão os parâmetros já configurados. Se a gente olhar na parte do OData, toda a parte informada aqui, uma vez que eu peço para inspecionar, ele vai lá no Service Layer, no Business One, levanta todas as entidades e traz para que a gente possa fazer a seleção. Então, ele está fazendo a consulta, já vai liberar a telinha com todas as entidades. Só um minutinho. Carregou aqui na minha tela, estou trazendo para cá. Bom, então aqui são todas as entidades que a gente tem disponível no Business One. Então, eu conseguiria pegar qualquer uma delas e trazer para a minha base de conhecimento. E uma vez que a gente importa quando a gente realizar a importação dessa entidade, no caso do Business One, ele cria um objeto transação. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma transação como se fosse aquele cadastro de representantes, cadastro de cliente, e esse objeto, então, junto desse objeto, a gente começa a trabalhar como se fosse uma entidade, mais uma entidade dentro do nosso sistema, de forma que seja imperceptível. Então, tudo aquilo que eu faço de tratamento para consulta dos dados, tudo aquilo que eu fizer para persistência, é transparente tanto para aquela entidade que está no Business One, ou o meu cadastro de cliente, que é um objeto de transação, que eu declarei que, nesse caso, esse é o cliente, ou o pedido, o produto dentro dessa base de conhecimento, foram criados. Então, aqui a gente consegue ver que o GeneXus vai sempre cuidando dessa parte da conexão, de acesso às tecnologias, e trazendo para o GeneXus para que fique transparente e o mais comum, mais uniforme, né? Melhor palavra, acho que é mais uniforme para quem desenvolve GeneXus. A gente começa a variar nas tecnologias, mas para dentro do GeneXus, o desenvolvedor ele tem um padrão e ele sabe trabalhar com esses objetos desde de lá de trás, desde do COBOL até agora o Angular e as versões que a gente tem. Então, e para a parte mobile, o que a gente tem? A gente pode pegar... a gente tem, vou mostrar aqui a parte do cliente. A gente tem, nesse cadastro de clientes, o mobile foi aplicado. Para a aplicação do mobile é simples, eu clico na transação, venho aqui no pattern e eu seto o pattern do Smart Device, e aí ele já cria, nesse caso aqui do cliente, ele cria todos os objetos que já estão lá no ambiente mobile, né, que vocês puderam visualizar. E o que é legal, eu compartilho as mesmas transações, as mesmas regras. Então, tanto para o front-end web e o front-end mobile, eu não preciso ficar separando códigos, ter códigos duplicados. Eu consigo manter o mesmo objeto, tanto na versão web quanto na versão mobile. Nesse caso, quando a gente aplicou o pattern da versão mobile, o gerador utilizado foi a saída para o gerador Android, né? Então, ele gerou um código nativo. No caso, se a gente tivesse escolhido o iOS, ele geraria o código nativo para o Swift. Então, à medida que, como o Torres comentou, como a GeneXus vem evoluindo do COBOL até os dias de hoje, criando geradores, e a gente aproveitando a base de conhecimento, quem começou a desenvolver uma aplicação um pouco mais antiga, que utilizavam dispositivos mobiles mais antigos, ou imagina quando nós tivemos a mudança do Objective-C, do Android, do iOS, e agora virou Swift. Para quem desenvolveu na mão, precisou aprender uma nova linguagem. Para quem estava com o GeneXus, precisou fazer uma atualização no gerador. Então, para GeneXus, ele continua com os mesmos objetos, continua a base de conhecimento forte, enriquecida, e aí, à medida que a tecnologia
A GeneXus adiciona tecnologia na lista de geradores, a gente, como o Torres comentou, de uma maneira muito simples, a gente já consegue fazer uma nova geração para que a gente tenha uma saída para aquela nova tecnologia utilizada. Agora, para resumir um pouco e para poder fixar tudo isso que a gente tem, a gente vai mostrar um slide aqui que mostra exatamente tudo isso que foi visto, que é esse slide aqui. Todo mundo vendo? Acho que sim, Edson, chegou. Acho que só ajudando um pouquinho, que a gente queria, eu comentei que a gente, no final, faria um resumo. O que o Edson mostrou para a gente no primeiro momento, a aplicação rodando, né? E depois, como a gente, de uma maneira relativamente simples, faz isso dentro do GeneXus, tá bom? O que a gente tem de tecnologia empregada nesse simples exemplo que a gente fez para vocês, tá? Então, a primeira parte que a gente mostrou, a gente tinha uma solução Java, tá bom? Rodando aí sob Tomcat, né, com servidor de aplicação, tá? Cadastro de materiais e representantes, né, a gente tinha aqui, tá bom? E vendedores, né, perdão. Então, a parte de vendedores e representantes, a gente estava simplesmente indo acessar isso na nuvem da SAP, tá bom? Então, isso estava rodando sobre o banco de dados HANA, tá? A parte de materiais, então, a gente usou o conector do GeneXus e a gente acessou as BAPs dentro do SAP, tá bom? Esse é o ambiente, né, onde o SAP tem um repositório desses objetos de negócio, né, que chamam as BAPs, tá bom? Eles têm a regra de negócio aí de como transacionar dentro do SAP. Então, a gente simplesmente acessa esses objetos, ele traz isso para a nossa aplicação, tá? Isso aqui está com banco de dados Oracle, ok? Depois a gente mudou aqui para a aplicação .NET, né? Então, a gente fez toda essa mistura aqui exatamente para mostrar a potência, né? Que você pode fazer tudo isso junto, né? Então, essa segunda parte está rodando uma aplicação C#, tá bom? Com o IIS, né? Em cima de IIS aqui. A parte do cadastro dos bancos, a gente já via protocolo OData, acessando a Service Layer e o HANA-DB também, como nesse ambiente que a gente tem, tá bom? A parte de pedidos, clientes e produtos, a gente está acessando via protocolo ADO.NET, né? Um banco de dados local, SQL Server, ok? Esse ambiente é o mesmo para o mobile, tá bom? Que a gente fez ali, só que agora a gente está acessando via protocolo REST, né? A parte das APIs que a gente pegou do exemplo aqui do Star Wars, né? Também via protocolo REST, acessando isso numa API pública, tá? E tudo isso utilizando o pattern do Fiori, tá bem? Então, o que nós quisemos mostrar aqui para vocês é que, assim, essa potência que o GeneXus tem trazido, né, dentre todas as outras funcionalidades que ele tem aí dentro, para vocês utilizarem, né, nas oportunidades, nas aplicações de vocês, tá bom? Normalmente, os ambientes não são assim, né, todos misturados. A gente, por exemplo, tem clientes que são específicos, por exemplo, de Business One. Então, a gente usa basicamente aí essa parte de protocolo OData, né, com patterns, cadastros, pode consumir ou não alguma API externa, tá bem? Tem ou não alguma coisa mobile, tá? Então, às vezes isso foca um ambiente. Tem cliente que tem alguma versão do SAP ECC ou do S/4HANA, então ele vai mais para essa parte do conector do GeneXus, né? E aí com o banco de dados Oracle SQL Server que o cliente tem lá, tá bom? Acessar essas informações e a sua aplicação pode estar num banco de dados HANA, pode estar num banco de dados SQL Server, pode estar num banco de dados Oracle, e aí tudo isso é possível, tá? Isso é possível a gente atender
tá bom? Com o GeneXus, tá bom? Isso aqui é um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês, né, nesses 50 minutos, né, de deixar uns minutinhos aí para as perguntas, tá? Mas o potencial que a gente tem com a ferramenta, tá bom? Isso é uma coisa bastante forte aí. O que a gente comenta, e o que é bom falar, porque assim, o Edson desenvolveu esse exemplo, tá, para o nosso webinar, tá bom? Se vocês olharem, assim, o Edson é um profissional com conhecimento aí de GeneXus já de um bom tempo, né? Conhecimento aí já bastante consolidado, mas eu estou dizendo que um profissional conhecendo o GeneXus pode gerar soluções para N situações, ok? Solução web, solução mobile, acessando N tipos de situações e de ambientes, tá? Então, o GeneXus, como eu comentei, vem trabalhando bastante forte, né, nessa aproximação com o mundo SAP, tá bom? Não é só tecnologia, né, assim, eles têm tido um movimento também de relacionamento, de parceria muito forte, que sempre foi uma característica do GeneXus para as tecnologias que ele atende, para conseguir exatamente, como a Edson comentou, a gente está sempre junto, né, com o avanço das tecnologias, né, essa questão do Swift, a mudança do Objective-C para o Swift, como ele comentou agora há pouco, quando a Apple mudou a tecnologia, o GeneXus já tinha, no mesmo instante, aí um gerador pronto, tá? Então, quem tinha uma solução desenvolvida em GeneXus simplesmente selecionou um gerador novo e mandou regerar a aplicação. Então, 0 linha de código para ter a sua aplicação numa nova linguagem, tá bom? E serve a mesma coisa para a parte do .NET Core e por aí vai, tá? Esse é o espírito, o conceito aí por trás, né, da tecnologia, tá bom? Por isso que eu acho que é muito forte o conceito que a gente falou logo no início da base de conhecimento, né? Tudo que é importante da sua aplicação está lá, tá bom? E aí, a partir dali, com os geradores, ele automatiza todo o processo de criação da solução, tá bem? E aí, isso, eu acho que dá para a gente uma visão de longo prazo, de que novas linguagens, novas tecnologias se estabelecendo, a GeneXus vai criando novos geradores e a nossa aplicação vai ganhando, né, longevidade com tudo isso, tá? Isso acho que é uma coisa bastante interessante, tá bem? Então, a gente vai abrir agora um espaço para as perguntas, tá bom? Quem não conseguir perguntar aqui ou quiser depois alguma coisa, perguntar alguma coisa aí para a gente consultar depois. Edson, pula mais um slide, por favor. Acho que já saiu, né? Depois a gente passa aqui para vocês os nossos contatos, tá bom? Passa no chat aqui, tá bem? Ô, Ingrid, eu vou te pedir um favor, se você pudesse ir colocando as perguntas na tela para a gente, por favor. Eu sempre me perco aí com as perguntinhas. Ô Marcos, na verdade você precisa sim, tá bom, da licença do conector. Talvez eu vou te pedir um grande favor. Talvez ver direitinho com o distribuidor aí da sua região, qual a política para isso, tá? Eu acho que tem alguma coisa de licenciamento aí específico para o business do ano, tá bem? Tudo aquilo que a gente apresentou é igual, que vale, tá? Só precisa entender a política de licenciamento, tá bom? Mas sim, tem uma licença num conector separado, tá? Mais alguma pergunta? Acho que tem uma pergunta do Luiz Miyashita.
Edson, talvez você me ajude um pouquinho mais aí, tá bom? O like não funciona nas condições sem Fiori. Como faço para procurar por texto igual ao like no SAP B1? Edson, você consegue me ajudar com essa parte, por favor? A gente usou de um artifício que é... Estava no mudo aí. Alô, alô? A gente usou de um artifício de trazer os dados e fazer uma pesquisa interna. Porque como não suporta essa parte do like no data, a gente teve que usar um artifício de fazer uma consulta nos dados, mas a gente teve uma situação onde a gente aplicou o máximo de consultas que a gente podia para trazer os dados, e aí fez uma consulta usando objetos do Genexus, carregando isso num data provider e fazendo uma condição lá nos SDTs internamente. A gente teve que trabalhar internamente com isso, tá? Qualquer coisa, Luiz, se precisar, aí você entra em contato, a gente A gente mostra a solução que a gente fez. Martinho, para todo gerador, linguagem de programação, é possível editar o código-fonte da linguagem em um ambiente à parte do Genexus? Martinho, se eu entendi bem aí a sua pergunta, o Genexus, com o gerador Genexus, ele gera a tua solução na linguagem que você selecionou, tá bom? Então, uma aplicação, por exemplo, Java, se você abre o código dele, é a linguagem Java que está ali dentro, tá? Não é a linguagem Genexus, tá bom? Ele gera na linguagem nativa que você escolheu, tá bem? .NET é a mesma coisa, então você poderia sim abrir o código, tá bom? E inspecionar isso, de auditar isso de alguma forma, tá? Não tem nenhum problema, tá bom? O código é gerado na linguagem dele mesmo, tá bom? Na linguagem que você escolheu mesmo, tá bom? Eduardo, se puder integrar outras soluções de inteligência artificial, né? Além do SAP Leonardo para o Pattern do Fiori, sim, tá bom? Na verdade, assim, a informação que a gente tem é que a SAP descontinuou o SAP Leonardo, tá bom? Mas você pode, com o Genexus, tá integrando isso com outras soluções de inteligência artificial, tá bom? Soluções Microsoft, soluções da Google, soluções da IBM, tá? Você pode, a gente já implementou soluções assim, e você traz isso para a tua aplicação, tá? E eu uso o pattern do Fiori, não tem problema nenhum, tá bom? O pattern é um pattern como os outros patterns, tá? Então, você pode utilizá-lo, sim, com soluções, com outras soluções de IA, tá bem? Eduardo, se eu falei muito rápido, você me avisa aí, tá bom? Oi, Luiz. No Fiori, os filtros utilizados para os atributos caracteres é o like. O like não é aceito no CSLA. Como fazer para não gerar o like? Edson, acho que eu preciso de você de novo. Luiz, a gente, para o caso do Service Layer do Fiori, a gente tirou a consulta do campo, a gente desabilita esse tipo de consulta. Então, a gente utilizou de outro artifício, de não aquele gerado pelo pattern, para trazer o like, entendeu? Então, a gente teve que usar um artifício de programação para que a gente não usasse o 100% o do pattern do Fiori. A gente só conseguiu fazer, por enquanto, dessa forma. Então, a gente teve que desabilitar, a gente teve que tirar. A gente usa outros artifícios, agregado com o pattern Então, a gente faz isso de outras maneiras, tá? Aí a gente te mostra também, tá, Luiz?
Qualquer coisa que precisar, você entra em contato com a gente, aí a gente te orienta aí, tá bom? A gente usa a parte aí dele, né, do pattern, e aí para coisas específicas a gente trata aí enquanto o service layer aí não atende, não aceita, tá? Na verdade, o pattern é o pattern do Fiori, né? Você pode ter uma aplicação tua GeneXus, um padrão, tá bom? Não necessariamente precisa estar conectado no SAP, tá? Nenhuma das versões. E você poderia utilizar o pattern do Fiori da mesma maneira, tá bom? Então, todos os recursos que o GeneXus provê aí de forma nativa aí, eles continuam válidos, tá? Especificamente quando a gente tem que usar, por exemplo, no caso aí, esse do Service Layer, como tem restrição na Service Layer, aí a gente trata isso aí de uma outra maneira, mas tem caminhos, tá? A gente te ajuda nisso, não é complicado não, tá bom? É simples aí, a gente te explica, tá? Pessoal, acho que está dando 11 horas, né? Acho que a gente não tem aqui no chat mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer todos vocês, tá? A presença de todos vocês, em nome aí da GL e em nome da GeneXus. Desejar aí um período de festas excelente para todos, tá bom? Um ano 2021 ótimo, né? Que a gente espera que esse assunto, essa situação toda aí da pandemia se resolva, né? Assim, que a gente possa aí se encontrar pessoalmente aí no próximo ano, tá bom? Agradeço aí novamente a todos, muito obrigado aí, a presença de vocês e nos vemos, tá? Estamos à disposição aí para vocês, tá bom? Eu vou passar meu contato aqui no chat, vocês precisando, vocês, por favor, nos enviem e-mail, tá bom? Nos procurem também. E a gente está à disposição aí para ajudá-los, tá bom? É bastante informação, bastante coisa, a gente tem que correr contra o tempo, às vezes fica algumas partes um pouquinho mais corridas, mas a gente espera aí que tenha sido proveitoso para todos, tá? Um abraço e um ótimo dia para vocês, tá? Ótima semana.